Boa noite a todos os irmãos. Chega bem o meu áudio a todos vocês? Chega bem. Que bom. É um prazer estar juntos mais essa noite, agora com o objetivo de lermos uma porção da Palavra de Deus e dela extrairmos ensinamentos que podem ser preciosos nas nossas vidas, uma vez que colocamos o coração na Palavra de Deus. O texto escolhido dessa noite é Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25 até o versículo 32, onde nós vamos ler sobre um homem que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. O nome dele era Simeão. Enquanto alguns vão procurando Lucas 2, a partir do versículo 25, gostaria de mencionar que a minha intenção é vermos nas Escrituras o relato que Lucas, o médico, historiador, fez acerca da vida desse homem. Como um historiador, certamente ele investigou, como ele disse, que havia investigado para os seus escritos. Mas ele foi usado por Deus para registrar nas Sagradas Escrituras a vida desse homem. E então ele deixou anotado para nós, registrado, a vida desse homem chamado Simeão, a biografia dele, com o intuito de que nós possamos, hoje, há quase 2000 anos depois, aprender algo com ele. Então, tem algo para nós, os que somos salvos, acerca da vida e conduta desse homem. Tem algo também para aqueles que ainda não foram salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar desse encontro de Simeão com o Senhor Jesus Cristo e o relato de sua vida. É interessante pensarmos que estamos lidando com a vida de alguém que viveu há quase 2000 anos atrás. Ele foi contemporâneo ao Senhor Jesus Cristo, Simeão, mesmo que bem mais velho ao Senhor Jesus Cristo do que o Senhor Jesus Cristo. Mas as características da vida humana, elas continuam. Ele tinha uma vida, ele a conduzia conforme ele quisesse. Mas ele também tinha um livro, os escritos do Antigo Testamento, Moisés, os profetas. Assim como hoje nós temos uma vida, somos responsáveis por nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos comportamentos, e também temos um livro que Deus deixou para cada um de nós, para que esse livro guiasse a nossa vida, através da condução que o Espírito Santo promove em nós, nos esclarecendo e nos conduzindo para que com ele nós fôssemos agradáveis a Deus. Esse homem teve uma vida bela. Ele então teve algo bom para que fosse escrito dele. Que todos nós também possamos ter uma vida, uma biografia redigida não por lápis humano, por caneta humana ou qualquer computador, mas que a nossa biografia, descrita por Deus, seja uma biografia agradável a Ele. Esse é o objetivo daqueles que já creram. Aqueles que não creram ainda, eles não têm uma biografia redigida, escrita por Deus, agradável, mas eles têm um escrito de dívida que lhes é contrário. E esse escrito de dívida, ele só pode ser cancelado crendo no Senhor Jesus Cristo. Assim, esse escrito é cravado na cruz e essa pessoa pode passar a ter um relacionamento com Deus e um parecer de Deus favorável a si mesmo. Vamos ler Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão,
Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Então aqui tem a descrição desse homem chamado Simeão, contemporâneo ao Senhor Jesus Cristo. Sua cidade de origem aqui é Jerusalém. Esse homem, o seu nome tem uma sugestão muito interessante para algo que ele desenvolveu durante a sua vida. Simeão significa aquele que ouve, ou em outras palavras, um bom ouvinte. Como aquele que ouve, ele, em algum determinado momento da sua vida, ele optou por dar ouvidos às Sagradas Escrituras. Ele optou por conhecer aquele Messias que haveria de vir. Certamente ele lia o Antigo Testamento como um judeu, como alguém que aguardava o seu Senhor, como alguém que aguardava o Cristo. E ele não somente ouviu, mas ele deixou com que aquela palavra descesse para o seu coração. Esse é o bom ouvinte que a Bíblia relata. A Bíblia menciona que a fé, ela é um dom de Deus. E essa fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Deus trabalha na vida de uma pessoa através das Sagradas Escrituras. Certamente este homem havia ouvido falar sobre o Senhor Jesus Cristo, das promessas no Antigo Testamento, do que Deus fizera com o povo de Israel, como Deus dera as promessas àquele homem chamado Abraão. Aquele povo ficou aprisionado, preso no Egito, mas depois Deus os arrebatou ali com mão poderosa e deu grandes promessas a eles. Entre as suas promessas, aquele que haveria de vir e assentar-se no trono de Davi, um descendente legítimo que salvaria o povo dos seus pecados. Então, Simeão significa ouvinte, aquele que ouve. Todos nós temos esse grande privilégio, um membro dado por Deus para nós, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Nós temos também, hoje, em nosso favor, o Espírito Santo, porque com os ouvidos nós ouvimos, mas o Espírito Santo, ele conduz a palavra de Deus aos nossos corações. Ele interpreta, de maneira que uma pessoa pode ouvir as Escrituras da mesma forma que outra pessoa, só que uma ser grandemente tocada pelas Escrituras, enquanto a outra entra por um lado e sai pelo outro. Então é um privilégio dado por Deus nós termos a palavra de Deus disponível para nós a qualquer momento. Então, este homem, Simeão, é dado para ele 3 características principais. Diz que ele era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. A primeira característica da sua biografia, registrada por Deus, era que ele era um homem justo. Quando eu ou você pensa nessa palavra, será que nós pensamos em alguém mais destacado do que o outro? Alguém que jamais errou, jamais teve 2 pesos e 2 medidas?
Será que nós pensamos em alguém em um nível elevadíssimo da sua posição, porque Deus o chama de justo? Mas esse justo aqui é no aspecto posicional, fala da sua posição. É lógico que uma vez que alguém crê no Senhor Jesus Cristo, ele é justificado. De forma posicional, ele é vista por Deus como justo, porque ele está em Cristo, aquele justo que morreu pelos pecadores. E no comportamento, nós também devemos refletir essa justiça, uma vez que devemos imitar o nosso Salvador. Mas essa justiça que Deus está tratando aqui não era a justiça própria dele, mas era algo que ele havia adquirido. Assim como Abraão, lá no princípio, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão podia ser chamado de justo, porque ele creu em Deus. Nós, no aspecto humano, não temos condição nenhuma de sermos chamados justos. A descrição que a Bíblia menciona em Romanos capítulo 3, no versículo 9, fala que todos estão debaixo do pecado. E no versículo 10 fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então essa é a posição de todo homem, de toda mulher, diante do seu Criador. Mas esse homem, Simeão, ouvinte, ele foi chamado justo, porque ele foi tirado da posição de injusto e colocado na posição de justo. Como que isso aconteceu? Ele foi justificado. Romanos capítulo 5, verso 1, fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E realmente esse homem, ele tinha paz com o seu Criador. Ele tinha paz com o seu Deus. Efésios 3:10 fala que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos. A primeira característica de uma pessoa que tem uma biografia escrita por Deus nos céus é aquele momento em que ele creu no Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Uma biografia celestial, vamos assim dizer. É necessário haver um novo nascimento. É necessário você ter o seu nome escrito no livro da vida, para que as primeiras coisas escritas no céu acerca a seu respeito seja justificado. Portanto, agora tem a opção de ter uma vida com Deus. Então, a primeira coisa que um homem precisa, que uma mulher precisa, é da justificação de Deus que habita, que mora em Cristo. Não pelas nossas próprias justiças, mas pela justiça do próprio Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa fala que ele era piedoso. Agora já remete ao seu caráter transformado por Deus. A piedade fala da devoção que um coração tem em relação àquele que o salvou. É a gratidão para com o seu Senhor. É a satisfação de olhar para o céu e sentir que tem um Pai no céu. Que aquela oposição, que aquela ofensa já foi extinguida, o seu pecado foi cancelado. Isso tudo gera no coração de uma pessoa, agora justificada, a vontade de ser também piedoso. Tem um salmo, Salmo 7, verso 13, diz assim: ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes.
o coração do nosso Deus é um coração piedoso, que sente e se inclina favoravelmente ao fraco e ao necessitado. Essas eram as nossas características antes. Fracos, não podendo contar com as nossas próprias forças, necessitados, faltávamos algo. Fala assim, ele salva a alma do indigente. Eu fiquei maravilhado quando eu li, eu percebi esse versículo pela primeira vez. Salva a alma do indigente. Quem é um indigente entre nós? Alguém que não tem CPF, por isso ele não tem também um cartão de crédito, ele não pode comprar, não pode negociar. Geralmente um indigente, ele não tem uma casa, ele não tem um endereço. Um indigente talvez é a escória da sociedade. E assim éramos nós para com Deus, fracos, necessitados, indigentes. Não tínhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Separados de Deus, banidos da sua presença, como que o imundo, ou pior, como o trapo da imundícia, eram as melhores coisas que saíam de nós. Mas o coração piedoso de Deus atinou para nós, enviando um Salvador perfeito, o Senhor Jesus Cristo, que nasceu e morreu na cruz em meu lugar e no seu lugar. Então, a piedade desse homem era algo que ele havia adquirido do próprio Deus. Ninguém pode ser piedoso se ele não for alvo primeiro da piedade de Deus. Ninguém pode dar algo que ele não tenha recebido, porque nós não geramos nada, mas nós podemos passar algo para os outros daquilo que nós temos recebido de Deus. Então, esse homem era justo, era piedoso, e a terceira característica fala que ele esperava a consolação de Israel. Esse esperava a consolação de Israel fala da confiança e da esperança que ele depositava na palavra de Deus, em que o Messias prometido havia de vir, que o Cristo, o ungido de Deus, havia de chegar, e então ele iria libertar o povo dos seus piores inimigos, dos seus pecados e das mãos dos povos que os sitiava, que os prendia, que os maltratava. O povo de Israel sempre aguardou um libertador, aquele que seria o salvador da pátria, aquele que faria diferença na vida de todos eles, aquele que as Escrituras havia prometido, que Deus havia dito que iria pisar na cabeça da serpente, que iria ser a esperança e restauraria todas as coisas no meio do povo de Israel. Não somente para o povo de Israel, mas também luz para os gentios, iria iluminar todos os povos. A promessa de Deus feita para Abraão é que todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas pela vinda desse que haveria de nascer de uma virgem, como profetizado no Antigo Testamento. Então esse homem, tendo crido na palavra de Deus, se apegado à palavra de Deus, ele aguardava o Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele que em Mateus, quando anunciado a Maria, disse que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Esse era o Senhor Jesus Cristo que haveria de vir e salvar os homens dos seus pecados. E ele esperançosamente, ele aguardava. E parece, pelo texto, não fala claramente, mas a gente tem a impressão que era um homem idoso, um homem mais velho, um homem experimentado, um homem apreciável.
e Deus tinha boas coisas para falar dele. Espero que Deus também tenha boas coisas para falar de mim no fim da minha vida. Espero que a minha vida seja semelhante a desse homem e que a vida dos nossos irmãos juntos aqui também possa refletir as características deste homem. A Bíblia menciona mais sobre ele. Fala que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha a companhia perto da presença de Deus, guiando e direcionando os seus passos. Então, o Espírito Santo estava sobre ele. Parece a vida do cristão, não é? O cristão, ele tem algo ainda mais especial. O Espírito Santo tem o Espírito Santo morando, o cristão tem o Espírito Santo morando dentro dele, selado com o Espírito da promessa, uma vez que ele crê no Salvador. E por que Deus faz isso? Porque Deus registra, é propriedade minha, por meio de Cristo, o Salvador. Esse homem tinha o Espírito Santo sobre ele. O verso 26 fala que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então temos o Espírito Santo estava sobre ele, fala do passado. Temos passado e presente. Revelara-lhe o Espírito Santo, falando algo que ele havia recebido. E no verso 27 fala, movido pelo Espírito, foi ao templo. Então aquele homem, ele tinha comunhão com Deus, através do Espírito Santo. Um ouvido bem atinado para as coisas espirituais. Certamente ele ouvia, ele ponderava, ele buscava nas Escrituras e ele sentia que a palavra de Deus era viva, vindo ao seu encontro. Que nós também possamos sentir isso ao ouvir a palavra de Deus através dos nossos irmãos, através da leitura, através da meditação. E se você, algum ouvinte aqui ainda não é salvo, que você possa também não considerar essa palavra mera palavra de um homem, mas como palavra de Deus. Deus deixou escrito para o nosso ensino e ela é poderosa para transformar vidas, mas vidas que atendem ao chamado de Deus. Então diz que esse homem havia, durante a sua vida, recebido um entendimento especial. Deus falara com ele através do Espírito Santo que ele não morreria antes de ver com os próprios olhos o Cristo, ver o Messias, ver o Salvador. Então, um dia, ele estava na sua casa e como ele tinha uma íntima comunhão com Deus, ele foi movido pelo Espírito ao templo. Que essa seja também a nossa experiência dentro em breve. Depois que nós pudermos reunir, que cada um irmão e irmã possa ser movido pelo Espírito para as reuniões, cheios do Espírito, para transmitir algo de Deus, para ouvir algo de Deus, para ser abençoado, para ser também um canal de bênçãos para os irmãos. Então esse homem, movido pelo Espírito, foi ao templo e lá chegando, diz que os pais do Senhor Jesus Cristo trouxeram um menino Jesus, já nascido, lá em Belém, pequenino, foi cumprir as ordenanças da lei. Os pais, Maria e José, levaram o Senhor Jesus Cristo para fazerem com ele o que a lei ordenava. E Simeão, cheio do Espírito Santo, tomou nos braços aquele menino e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aquele homem, já um convertido,
injusto, feito justo por ter crido em Deus, ele agora recebe a promessa que ele havia recebido do Espírito Santo. Os seus olhos não escureceram, ele não passou pela morte antes de ver o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ele, pela fé, ele compreende que aquele bebezinho que não sabia falar, aquele bebezinho que estava no colo de seu pai e de sua mãe, enfaixado com roupas como de qualquer outro bebê, com fraldas como de qualquer outro bebê. Aquele bebê era o Senhor da vida de Simeão, um idoso temente a Deus. Ele, pela fé, vê no Senhor Jesus Cristo a promessa de Deus para a humanidade, aquele que seria o Salvador do mundo, que a sua vida não seria fácil, mas seria alvo de controvérsias, alvo de ódio, e teria uma trágica morte, morte de cruz. Mas ele vê naquele bebezinho o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Então logo ele toma aquele menino nos braços e louva a Deus, dizendo: a minha alma está em paz, Senhor. Os meus olhos já viram a tua salvação. Despede o teu servo, isto é, eu já posso morrer. Eu tenho o meu lugar garantido no céu, não pelas minhas justiças, mas pela justiça desse pequenino, porque o Senhor que prometeu é fiel e cumpre todas as suas promessas. Esse encontro de Simeão com o menino Jesus é um encontro que todos aqueles que estão aqui nessa noite, que já creram no Senhor Jesus Cristo, que são salvos pela fé, já tiveram com o Senhor Jesus Cristo. Mas possivelmente tem pessoas aqui, filhos de crente, amigos de crente, pessoas convidadas que receberam de bom grado o convite para ouvir o Evangelho. Talvez você ainda não abraçou o Filho de Deus. Talvez os seus olhos ainda não viram a salvação. Talvez a sua alma ainda não está em paz. E você não pode dizer: eu posso descansar, eu posso entrar pela morte. Porque ainda há algo lá dentro que não foi corrigido. Há algo lá dentro que não te deixa ter paz. Essa é a inimizade que existe do ser humano com o seu Criador, porque o pecado, ele promove essa barreira intransponível, de maneira que ninguém pode ter paz com o seu Criador, se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas se você, nessa noite, olhar para o Senhor Jesus Cristo, não com o olhar humano, terreno, não com o intelecto normal e natural, dizendo: não, ele de fato é o Cristo, o Filho de Deus, mas tendo a orientação de Deus através do Espírito Santo, buscando a Deus na sua palavra e por meio de oração, você pode ter os seus olhos abertos para a realidade espiritual, que aquele menino que nasceu em Belém há quase 2000 anos atrás, ele de fato era o Cristo. Aquele menino é o Salvador do mundo e ele é a única solução para o seu pecado, para o meu pecado. Ele é a salvação de Deus, aquele que pode te salvar completamente dos seus pecados e então se apoderar dessa salvação que Deus tem enviado ao mundo e transmitido por meio de palavras a você. Assim, tendo os olhos esclarecidos pela palavra de Deus, tendo o coração inclinado para o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, você pode abraçá-lo, beijá-lo. Tem um verso lá nos Salmos que diz: beijai o filho antes que se inflame a ira. Existe um momento em que o ser humano precisa
se reconciliar com o seu Salvador através do Senhor Jesus Cristo. Esse momento é enquanto você tem vida, é enquanto você tem a oportunidade de abraçar essa tão grande salvação. Esse homem fez isso já tendo crido no Salvador, já tendo esperança em Deus. Mas você pode fazer isso nesta noite. Deixar os olhos da religião, mas olhar para Cristo com um olhar diferente, depositando fé nele. É como o olhar daqueles que uma vez, picados pelas serpentes que Deus enviou no deserto para punir o povo de Israel por conta do seu pecado. Então, os homens sendo picados pelas serpentes, que era uma figura do pecado, eles clamaram, eles levantaram os olhos a Deus e pediram socorro. Então Deus falou para Moisés: olha, levanta uma serpente abrasadora, coloca numa haste, e vai ser que todo aquele que mirar nela, que olhar para ela com fé, será curado. É isso que Deus faz com uma pessoa que tem o olhar da fé para o Salvador, para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele não somente veio, mas ele assumiu na cruz o meu lugar, o seu lugar. Ele não pecou, ele foi santo, puro e justo em todos os seus passos. E ele caminhou voluntariamente à cruz para ser o substituto de todo aquele que depositar a fé nele. Essa é a salvação de Deus, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e todo aquele que nele crê é salvo e tem a vida eterna. Ele conclui no verso 31 e 32, dizendo sobre o Senhor Jesus Cristo, que Deus o preparara diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do seu povo, de Israel. O Senhor Jesus Cristo, ele é, de fato, o Messias prometido. Ele é aquele que, segundo as Escrituras, já estava morto desde a fundação do mundo, porque Deus escolhera enviar o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para demonstrar o seu amor para cada um de nós, onde que nós podemos olhar para nós mesmos e ver pessoas fracas, frágeis, debilitadas, necessitadas, indigentes, mas esses indigentes e fracos podem se tornar filhos de Deus através da fé do Senhor Jesus Cristo. João 1, verso 12 fala que todo aquele que nele crê no Senhor Jesus Cristo, Deus o faz filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que essa noite também, se alguém aqui tem sentido o desejo de fazer parte da família de Deus, de ter um parecer belo e agradável diante dos olhos de Deus, saiba que o primeiro passo é a justificação da alma que está em Cristo, porque naturalmente somos injustos, e que você possa, de fato, crer no Senhor Jesus Cristo, que a sua biografia não seja como aquelas descritas em Romanos, capítulo 1, 2 e 3. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Que não seja essa a sua biografia, que não seja esse o parecer de Deus para você quando você entrar pela morte.
mas que, enquanto vivos ainda, você possa abraçar o Filho, olhar para o Filho de Deus e recebê-lo pela fé para a sua salvação, para você ter um novo Senhor, uma nova vida, uma nova conduta, poder experimentar a presença fixa do Espírito Santo na sua vida e o poder de Deus